O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." Palavra da salvação. Queridos irmãos no Episcopado, Dom Alberto Taveira, Dom Irineu, caríssimos padres, particularmente o pároco desta paróquia, santuário, como os padres barnabitas que aqui trabalham, irmãos diáconos, religiosos, religiosas, vida consagrada, particularmente as novas comunidades que hoje têm uma participação especial dentro deste ano da vida consagrada que estamos a vivenciar. Irmãos e irmãs, leigos e leigas, presentes aqui, tantos outros que nos acompanham agora pelos meios de comunicação. Quando nós olhamos a primeira cena do Evangelho em que Nossa Senhora aparece, precisamente na Anunciação, nós percebemos aí que é a presença do Espírito que começa a determinar a orientação da vida da Virgem de Nazaré. Ao exclamar para o anjo: "Como se fará isso? Como serei mãe do Salvador, do Messias?" Ele diz: "O Espírito Santo virá sobre ti. A força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho do Altíssimo." Possivelmente muitos já tiveram ocasião de ver uma figura de Nossa Senhora, onde o Espírito Santo inunda o seu coração, toma mesmo o lugar do seu coração, a dizer que aí ele fez a sua morada. Não é sem razão que ela é chamada também a sede da sabedoria, porque aquele que comunica este dom da sabedoria, da inteligência da palavra, da ciência divina, fez nela sua morada privilegiada. E a partir daí que, possuída inteiramente pelo Espírito que ela acolhe, pelo qual se deixa dirigir, como o livro da sabedoria nos dizia há pouco, para ela, a sabedoria divina, eu orientei a minha vida. Como a vida de Nossa Senhora estava sempre orientada para Deus, para o cumprimento da sua lei, como cantávamos no Salmo responsorial, então ela pôde dizer: "Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra." Ela se coloca precisamente no lugar da discípula que quer realizar a palavra de Deus em sua vida. Alguém que quer se deixar guiar, orientar, alguém que quer seguir as inspirações divinas. E aí que nós começamos a contemplar
a dimensão do discipulado em Maria. Não é uma expressão tão familiar para nós, que estamos mais habituados a abordar a figura de Nossa Senhora como a mãe, a mestra da sabedoria para os seus filhos. Mas a sua grandeza começa precisamente aí. Ela se faz discípula. Ela se coloca no seu lugar de quem vai receber do Senhor a luz e a orientação que deverão orientar, guiar a sua vida. E assim nós a percebemos sempre nesta escuta, sempre nesse seguir o Cristo, de quem ela se coloca a serviço. Nós a encontramos nos passos da vida do Divino Mestre, como alguém que está presente. Lembremos as bodas de Caná, onde ele inaugura o reino. Ela tem um papel especial. É como a representante do povo de Israel fiel, que agora se integra na nova aliança, que dá adesão à novidade que Jesus traz, simbolizada na abundância do vinho, na riqueza que é agora o reino que ele inaugura. Nós encontramos, depois desse sinal maravilhoso que João nos coloca no capítulo 2 do seu Evangelho, se diz que Maria desceu com Jesus e os discípulos para Cafarnaum. Ela estava misturada ao grupo dos discípulos, imersa no grupo dos discípulos, e sabemos que Jesus ensinava precisamente andando, aproveitando-se dos momentos e das situações para anunciar a palavra de Deus. E ela estava ali, a escutá-lo, a segui-lo respeitosamente. Ao momento particular da vida de Nossa Senhora, quando nós escutávamos do Evangelho há pouco proclamado, que ela com outros parentes de Jesus estavam ali, e alguém diz para Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí e querem falar-te. E Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos diz: aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quantas pessoas, por não conhecerem com mais profundidade o texto sagrado da Bíblia, tomam esta palavra para dizer: olha a desvalorização que ele fez da sua mãe. No entanto, o Evangelho coloca exatamente a nova dimensão em que Nossa Senhora entra, aquela dimensão em que nós somos chamados a entrar, a ingressar agora na família de Deus pela porta da fé. Nunca esqueçamos de que foi naquele momento que Maria vai com o menino Jesus, ainda no seu ventre, a visitar Isabel, que ela ouve o primeiro elogio, inspirada pelo Espírito Santo. Isabel lhe diz: feliz és tu que acreditaste. E foi a primeira que acreditou no Novo Testamento. A primeira que se fez discípula do seu próprio Filho, o Filho de Deus feito homem, que nela tomou carne por obra do Espírito Santo. Assim, aquela que disse: faça-se em mim segundo a tua palavra, já se tornou discípula no primeiro instante, quando acolheu a palavra de Deus, que nela se faria carne, o Verbo de Deus, o homem Deus, Jesus. Portanto, agora Jesus corrige aquela visão míope daqueles que olhavam a sua relação com a sua mãe unicamente do ponto de vista biológico, que é importante,
e sem dúvida irrepetível, mas apresentava aquela dimensão nova que Jesus trazia do reino, dizendo: aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Santo Agostinho, comentando essa palavra do Evangelho, diz: nós estamos habituados a nos sentir, a nos compreender como irmãos e irmãs de Jesus. Mas quando ele próprio diz minha mãe, para dizer que o Espírito que gerou o Cristo no ventre virginal de Maria é aquele mesmo que gera também Jesus hoje em nossas vidas, quando acolhemos pela fé. Então ele diz: Maria duplamente mãe, primeiro pela fé, porque acreditou, e depois acolhendo no seu ventre materno. Esse discipulado que parte da fé, da confiança em Deus, repercute na vida de Nossa Senhora em tantos momentos. Lembremos, por exemplo, a perda do menino Jesus no templo, aos 12 anos. Um acontecimento traumático para o seu coração materno. E quando ela diz: meu filho, por que nos fizeste isso? Jesus diz: não sabias que devo me ocupar primeiro das coisas de meu Pai? Jesus volta com Maria e José à cidade de Nazaré, onde habitavam, e o evangelista Lucas diz: e lhes era submisso. E acrescenta: Maria não compreendeu todas estas coisas, mas guardava e meditava no seu coração. A atitude do discípulo que lê a palavra de Deus, não só na Escritura Sagrada, mas nos acontecimentos da vida. O Concílio Vaticano II diz que a palavra de Deus é acontecimento e depois Escritura. De modo que no livro da vida, Deus nos fala a cada momento, irmãos e irmãs. Ele está falando continuamente. E naquele instante falava a Nossa Senhora. E nem sempre, tal como a Virgem Maria, nem sempre nós entendemos logo a sua mensagem. E é preciso meditar. Às vezes precisa o tempo passar um pouco para que caia na intimidade do nosso coração aquela luz que ilumina e que esclarece o acontecimento. E assim que, vivendo da fé, e por isso ela é tão próxima de nós, porque viveu da fé, caminhou na luz da fé como nós caminhamos. Eis porque o Concílio Vaticano II, concluído há 50 anos atrás, nos dizia exatamente que Maria ocupa o lugar mais alto diante de Deus, apenas abaixo de Jesus, e também o mais próximo de nós, porque nunca deixando de ser criatura puramente humana, mas criatura em quem Deus fez maravilhas, ela pode ser um sinal de esperança para nós. Ela pode ser modelo de discípula para nós, porque é humana, porque ela teve que acreditar, porque ela teve que abrir o seu coração à luz da palavra de Deus. E por isso nós olhamos para ela como modelo de discípula, que ouve, acolhe a palavra, responde com fé: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, tal como todos